Vamos lá então, vamos falar um pouco agora sobre pureza, rendimento e reação consecutiva. Aí tu pensa, caralho, Rodrigo, mas como assim? Por que as três juntas? Porque as questões, principalmente Enem, quando costuma trazer esses casos especiais, seja pureza, seja rendimento ou consecutiva, costuma vir junto, beleza? Ah, Rodrigo, mas e aí? Como é que eu vou identificar? Gente, vocês vão gravar a seguinte ideia. Quando eu destaco a ideia de pureza, a perspectiva de pureza, é a minha porcentagem, certo? Mas é uma porcentagem atrelada ao meu reagente. Ah, Rodrigo, então é um desconto. Ah, eu quero que você tenha cuidado. É um desconto se a questão trouxer o reagente e querer o produto. Agora, se for o inverso, não é desconto, é aumento. Então, tudo depende da questão. Aí eu vou mostrar na questão como funciona, beleza? A mesma ideia acontece para o rendimento. Quando a gente fala rendimento, saber o quanto algo rendeu é a minha porcentagem, mas ela é atrelada ao meu produto. Aí muitos professores falam, é o desconto do produto. Não necessariamente. Tá certo dizer que eu não irei formar todo o produto que eu queria, irei formar menos. Ou seja, por isso que é uma porcentagem. É algo inferior a 100%, vai destacar. Mas e se a questão der o produto? Falar, eu preciso disso de produto. Então, quanto de reagente? Então, você não vai fazer desconto, vai fazer o aumento. Inclusive, já caiu uma questão Enem sobre isso, 2017. E a reação consecutiva, como que funciona? É quando você acabar tendo mais de uma reação. Quando você tem mais de uma reação, é o seguinte exemplo. Digamos que você tem aqui. Primeira reação. Enxofre mais oxigênio e forma dióxido de enxofre. Segunda reação. Dióxido de enxofre mais gás oxigênio, colocar algo aqui meio mol, tá? Não tem problema. Formando o meu trióxido de enxofre. Fechou? E a minha terceira reação. Trióxido de enxofre mais água formando ácido sulfúrico. Fechou? Quando falamos reação consecutiva, é porque acontece o seguinte. Reação consecutiva é quando uma depende da outra. Exemplo. Se uma questão ela fornece para mim uma massa de enxofre e quer saber ácido sulfúrico, tecnicamente, pela massa de enxofre, eu consigo descobrir SO2. Se eu descubro o SO2, eu consigo descobrir SO3. Se eu sei SO3, eu consigo descobrir ácido sulfúrico. Então perceba que seriam três relações. Você iria perder tempo. Quando você tem uma reação consecutiva, você pode buscar uma coisa chamada equação global ou equação total, que é você unificar as reações. Rodrigo, mas por que eu unifico? Porque olha só, o SO2 da primeira, que é o produto, ele é reagente na segunda. Então perceba que ele foi produzido para ser consumido. Quando eu digo que foi produzido para ser consumido, é porque ele tende-se a finalizar ali o trabalho dele. Ele foi produzido para aquele fim, para ser consumido. A mesma coisa acontece com o SO3. Ele foi produzido na segunda para ser consumido na terceira. Então tá vendo como é que uma depende da outra? Ah, Rodrigo, então como é que eu faço para ter essa equação global ou equação total? Você vai fazer o seguinte, ó. A equação total é você juntar as três. Mas para você juntar, você vai ter que cortar produto de uma com o reagente da outra, beleza? Você vai cortar produto de uma, reagente da outra. É isso. Mas eu tenho que estar com o mesmo coeficiente estequiométrico. Neste caso simplificado, já estão. Como assim? Eu produzo 1 mol do SO2 e consumo 1 mol do SO2. Mas está assim porque aqui eu coloquei meio O2.
Se eu não tivesse colocado meio O2, olha como é que ficaria. 1O2, eu precisaria ter 2SO2 e 2SO3. Que é o T2 e 2 enxofres. 4 com mais 2, 6 oxigênios, 6 oxigênios. Eu não consigo cortar o SO2 com SO2. Eu não consigo. Por quê? Tem lógica eu produzir 1 mol e consumir 2? Não tem. Por quê? Porque, gente, se eu produzo 1 mol, como é que eu vou consumir 2? É a mesma ideia. Se eu produzisse 2 e consumir 1, vai sobrar. Rodrigo, então o que eu faria se fosse esse caso? Eu tenho duas chances, duas possibilidades. Eu posso pegar toda a primeira e multiplicar por 2, ou eu posso pegar toda a segunda e dividir por 2. Qualquer uma das duas são válidas. Porque o que importa não é o numeral, o que importa é a proporção. Exemplo, digamos que você pegue toda a primeira e multiplique por 2. Você vai ter 2S, 2O2, 2SO2. Agora você pode cortar o SO2 com SO2? Pode. Isso quer dizer que você unificou a primeira com a segunda. Você unificou a primeira com a segunda. Quando você unifica, eu não posso mais mexer nos coeficientes, beleza? Agora a terceira. A terceira, eu estou produzindo na segunda 2SO3 e estou consumindo 1. Tem lógica? Não tem. Rodrigo, eu posso pensar em dividir a segunda por 2? Não, porque a segunda está unificada com a primeira. Eu não posso mexer nos coeficientes. Então, eu só posso multiplicar a segunda. Então, fica 2SO3, 2 águas e 2H2SO4. Posso cortar o SO3 com SO3? Posso. O que eu tenho agora? O que não foi cortado. Eu tenho 2S. Mais, o O2, eu tenho 2 com mais 1. 3O2. Mais 2 mols de água. Formando 2 mols do H2SO4. E ela vai ser totalizada balanceada. Agora sim, se eu tenho enxofre e quero ácido sulfúrico, eu faço aqui a relação direta. Em vez de eu fazer 1, 2, 3. Fica mais fácil. Entendeu a ideia? Então, quando vier consecutiva, minha dica, faça a total. Porque fica mais rápido a ideia. Fechou? Vamos fazer uma questão para simplificar, para demonstrar esse exemplo. Olha só, a questão aqui. A partir do minério denominado galena, rico em sulfeto de chumbo. Gente, quando fala minério, nós temos que pensar que é algo impuro. Porque, por exemplo, se eu falo minério, eu tenho o meu metal ali que eu quero, certo? Ou minha substância que eu quero, mas eu tenho outras impurezas, e impureza não entra na minha reação química. Então, olha só essa questão. A partir de um minério chamado galena, rico em sulfeto de chumbo 2. Então, perceba, eu tenho sulfeto de chumbo. Pode-se obter o metal chumbo em escala industrial por meio das reações, das reações, plural. Eu tenho mais de uma reação. Aqui eu tenho a primeira, aqui eu tenho a segunda, beleza? Olha só, a primeira eu estou produzindo o PbO e na segunda eu estou consumindo ele. Então perceba que é uma reação consecutiva. Considerando-se uma amostra de 717 kg desse minério que possua 90% de sulfeto de chumbo 2. Olha que aqui, na minha reação, não está escrito minério, tem o sulfeto de chumbo. Rodrigo, o que é esse 2? É o NOx do chumbo, tá? Ele é mais 2. Então, perceba que se eu tenho 717 quilos do minério, eu não tenho 717 quilos do sulfeto de chumbo. 90% é sulfeto de chumbo. 717 vezes 0,9 dá 645,3. Então, a massa desse cara que eu tenho é 645,3 quilos. Não é 717, não é. Aí, vamos lá. Sendo submetido a um processo que apresenta 80% de rendimento global. Então, o meu produto formado, ele vai ter um rendimento de 80%. Eu não vou formar tudo o que eu queria. Vou formar 80%. Aí, continua. A massa a ser obtida de chumbo será de... Então, perceba, eu quero chumbo. O que eu tenho para obter chumbo? O meu sulfeto de chumbo. Rodrigo, o que eu faço? Primeiro, olha só, se eu corto o PbO com PbO, eu consigo ter a relação direta, que é 1 sulfeto de chumbo
forma um chumbo. Por que eu fiz direto? Porque é um mol. É um mol. Agora eu não preciso duplicar nem triplicar. Rodrigo, não precisa transcrever tudo igual você fez aqui no total? Não precisa. Transcrever, vai transcrever se você quiser. Mas como aqui você tem que ganhar tempo, então já perceba, um mol do fluido de chumbo forma um mol do chumbo. É isso. Quanto que vale o fluido de chumbo? O chumbo vale 207. O enxofre vale 32. 207 mais 32 dá 239. E está para quanto que vale o chumbo? 207. Então perceba, 239 está para 207. Quanto que eu tenho? 645,3 kg. Estou para X. Esse X vai me dar quanto? 645,3 vezes 207 dividido para 239. Dá 8,9 kg. Ah, tá aqui! Não faça isso. Porque o meu rendimento é 80%. Isso aqui, ele tá para 100%. Eu ainda tenho que multiplicar por 0,8 para obter 80%. Certo? Vezes 0,8 é 447. 447,12 kg. Então é a letra C. Se fosse 717 vezes 207 dividido para 239, caramba, é 717 vezes 207 dividido para 239, dá 621, até alternativa. Então perceba, se tu esquecer a pureza, tem alternativa. Se tu lembrar a pureza e esquecer o rendimento, tem alternativa. Então a gente tem que tomar cuidado. Minha dica sempre é a seguinte, como o rendimento é uma relação de desconto que é efetuada depois, no final, tu vai pegar sua caneta, viu o rendimento? Cara, tu vai circular, tu vai colocar uma seta, tu vai colocar o nome do crush, qualquer coisa para você lembrar do rendimento. Ainda mais em questão Enem. Por quê? Porque se a questão ela colocou rendimento, pode ter certeza, vai ter uma alternativa lá, caso você esqueça do rendimento. Fechou? Estequiometria fica por aqui. Vou fazer mais questões, vai estar logo abaixo. Então, gente, bora tacar pau. E é isso. Partiu a aprovação.